soberano e eterno Deus. Pai Santo, eu agradeço a Ti, Senhor, pelo privilégio de cada um de nós podermos estar aqui na Tua casa. Senhor da glória, te peço também, Pai Santo, que o Senhor venha derramar a porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre a vida da pastora, Senhor. Jesus, cada um que está aqui, Pai, está sedento de Ti, Senhor. Por isso te clamo, Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Que ninguém venha sair daqui, Pai Santo, vazio, Senhor. Pelo contrário, Deus, eu entrego a Tua serva nas Tuas mãos, Pai Santo, para que ela venha ser o Teu instrumento, Pai Santo, para falar na minha vida e na vida de cada um aqui presente. Assim, Senhor Jesus, eu já te agradeço, Pai, porque sei que nós saímos daqui cheios da Tua presença. Amém, Jesus. Glória a Deus! Meu Deus, quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém! Amém, igreja? Amém! Glória a Deus. 19h17. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Daniel. Capítulo 6. Versículo 13. Daniel, capítulo 6, versículo 13. Amém? Amém. Todos ao contrário, já está ali na tela. Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida. Se perguntar para as crianças até conhecem. Tem algum Daniel na cova dos leões, né? As criancinhas, a escola bíblica conhecem. Daniel capítulo 6, versículo 13, vai nos dizer assim nessa noite, amém? Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Glória a Deus. Você se assenta glorificando o Pai. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, quando nós falamos do profeta Daniel, nós já entendemos sobre identidade, sobre posicionamento, sobre propósito. Então, quando nós citamos Daniel, nós já entendemos que foi um homem que, diante de alguma circunstância na sua vida, não negou a sua fé e não negou o seu Deus. Nós estamos dentro do capítulo 6 de Daniel. Mas sabemos que teve o capítulo 1. E nós estamos aqui dentro do capítulo 6, que tem um tema como Daniel na cova dos leões. E o versículo 13, ele já está falando exatamente sobre um edito colocado sobre aquele povo. Então, para que nós possamos entender um pouquinho, porque a Bíblia relata sobre essa oração de Daniel durante 3 vezes ao dia, aonde pessoas não conseguiam achar nada que pudesse
acusar Daniel, para tirar a posição que Daniel já se encontrara, achou por fim algo dentro da sua fé. E eu achei muito interessante isso, porque quando nós entramos no capítulo 1 de Daniel, nós entendemos que Daniel agora está sendo levado para a Babilônia. Aí nós entendemos que ele está com mais ou menos 16, 17 anos. Então quando ele é levado, ele já toma um posicionamento na sua vida, que é não se contaminar. Então nós começamos já a entender que Deus não pediu para Daniel fazer isso. A palavra de Deus não vai dizer que Deus chegou a Daniel ainda com seus 17 anos, meu pastor, perante aquele acordo que aquele rei queria naquele momento, levar jovens para poder estar diante de alguma situação. Deus não falou para Daniel: quando você chegar lá, Daniel, quando você chegar lá com seus 3 amigos, Daniel, você não se contamina. Muito pelo contrário, quando nós decidimos a não nos contaminar, simplesmente nem precisa Deus falar. Nós já sabemos o que é certo e já sabemos o que é errado. E Daniel, naquela pouca idade, sabia o Deus que ele servia. Então quando chega lá, a primeira coisa que Daniel faz é não se contaminar com os manjares servidos pelo rei. E aí nós sabemos que a história, ele coloca até uma ocasião para quê? Para que quando passasse 10 dias, você conhece essa história, ele simplesmente ia se alimentar de coisas que não seriam daqueles manjares. E aí ele entende que, eu começo a entender quando nós nos colocamos perante Deus, como que Deus resolve a nossa situação. E quando o rei começa a olhar, eles estão mais formosos do que os outros. Porque o Espírito excelente já estava sobre a vida de Daniel. Então, se sobre a sua vida tem um Espírito excelente de Deus, a decisão que você toma para que não venha degrinir a imagem de Deus, Ele honra você aonde você está. Não importa onde você tenha chegado, não importa como que está a sua família, não importa como que está o seu trabalho, se você foi colocado neste lugar, é porque Deus tem algo excelente também para a sua vida. E nós começamos a entender que o primeiro ponto da vida de Daniel é o propósito com Deus. Eu vou para a Babilônia, mas eu não vou me misturar com os babilônios. Você entendeu? Eu vou para a Babilônia porque eu tenho um propósito. Então, quem tem propósito, simplesmente não troca seu propósito por uma proposta. Então, só para você começar a entender, se você tem propósito, então não troca o seu propósito por uma proposta que muitas vezes bate na tua porta. Ah, porque eu prego bem, e aí você tem o quê? Uma proposta para ir para outro canto. Ah, eu louvo bem, de repente vem uma proposta para você para outro canto. Será que você não está trocando o propósito que Deus tem na sua vida com algumas propostas? Meu Deus! Glorifica a Deus. Glória! Aí nós falamos sobre identidade, não se contaminar. Mas quanto de nós se contamina trocando o nosso propósito com algumas propostas? Mas é muito interessante porque caminha-se capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vai passando várias fases da vida de Daniel. Aí eu começo a entender como que Deus atuava sobre a vida dele. Porque ninguém poderia falar nada, Nayara, sobre Daniel. E toda vez que entrava o rei, Daniel era colocado em outra posição. Então ele foi alguém muito importante, diaconisa Jéssica. Um espírito excelente estava sobre ele. Qualquer hora até soube de para Deus colocar um leão rugindo naquela porta. Glória! Passamos alguns capítulos, nós vamos entrar dentro de capítulo 6.
O começo, quando eu falo para você sobre, que eu falei para vocês sobre a proposta e propósito, era que Daniel era uma pessoa íntegra. E sobre ele tinha um espírito excelente. Eu sempre falo que quem não tem sabedoria pede a Deus. Quem tem pouca sabedoria pede a Deus. Porque quando nós pedimos algo para o Senhor, Ele nos dá, principalmente sabedoria, conhecimento, discernimento. E Daniel tinha todas essas qualidades. Se o rei sonhava, ele interpretava. Só que nós entendemos também que certa feita, Beltesazar estava ali, usando os utensílios do povo, onde ele usurpou e veio uma mãozinha escrevendo na parede. Eu achei interessante. Pesado foste e foi achado em falta. Quem interpretou? Porque quando nós brincamos com as coisas de Deus, Deus se revela para alguém. Hoje é o culto da família e nós estamos falando exatamente sobre isso. Você vem buscar resposta, você vem buscar algo para a sua família, você vem buscar uma libertação, você vem buscar algo sobre a sua casa, mas também você vai ouvir da parte de Deus. As coisas de Deus são coisas sérias. Então não brinca com os utensílios do Pai. Meu Deus. Porque você não via ser pesado e de repente Deus achava você em falta. Só que todo esse período vai se passando. E Daniel agora está junto ao rei Dário, onde ele convoca e ele entende que tem que colocar, constituir sobre o reino 120 presidentes. E Daniel está lá entre os 3 mais elegidos, vamos dizer assim. Sobre aqueles 120, Daniel é um que está acima. E quando você está no seu patamar igual ao outro, você não incomoda ninguém. Se você está no mesmo salário que o outro, você não incomoda. Agora, quando aumenta R$1 do teu salário, você já começa a incomodar. De repente você está ganhando o mesmo nível que eu. Mas se ele aumenta 50 centavos do seu salário, e eu sei, descobri, acabou, você ganhou uma inimiga. Aí você vai ganhar perseguidores. Porque enquanto você está no mesmo nível de alguém, é normal. Eu estou no mesmo patamar. Mas quando você começa a sobressair, você começa a mexer com alguém que vai ter inveja, vai querer puxar teu tapete, vai querer entregar você para o seu patrão, vai querer entregar você para o presidente. É assim, irmãos. Você começa a incomodar. Pô, mas 50 centavos? Filha, Satanás não quer implantar inveja, com 20 centavos ele planta inveja. Então agora Daniel, ele está lá no mesmo patamar, mas de repente, sobre o coração do rei, ele cogita a possibilidade de Daniel estar acima ainda daqueles 2. Mas espera aí, nem chegou a falar. Aí nós começamos a entender que eles agora querem fazer alguma coisa. Não, espera aí, ele vai sobressair de novo. Quem ele pensa que ele é? Ele vai querer sobressair novamente? Não. Vamos procurar alguma coisa para nós levarmos ao rei e a gente acabar com Daniel. Só que ele procura, Diácono Júnior, alguma falha na conduta de Daniel, mas não encontra. Porque ele não trocou seu propósito por uma proposta. Alguém entendeu? Ele não mudou a sua identidade. Então quando você não muda a sua identidade, pode procurar o que for em você, vai achar integridade. E sabe o que é interessante? Daniel, quando amanhecia o dia, ele abria sua bela janela em direção a Jerusalém e orava. Na parte da tarde orava, na parte da noite orava. Então ele tinha o costume, o hábito devocional de fazer isso todo dia. E aí eles veem ele orando.
Ah, agora eu já sei. Já que a gente não encontrou nenhuma falha, vamos pegar aquilo que ele adora, o Deus dele. E como que vamos fazer? Vamos conversar com o rei, vamos fazer uma estátua. Quem não adorar durante 30 dias, somente, alguém prestar algum culto, os levitas não podem louvar 30 dias. E se alguém fizer isso, vai para a cova dos leões. Então você vai trocar o seu propósito por uma proposta, né? 30 dias, de repente vai falar para você, 30 dias sem orar, você opa. Fácil. Mas para quem tem o devocional, o cotidiano de todo dia, orar 30 dias é muita coisa, irmãos. Quem gosta de orar aqui? Eu vou até beber água. Vendo que a igreja gosta de orar, né? 30 dias. Ninguém presta culto ao seu Deus. Ninguém vai orar. 30 dias. Alguns que já era, né? Era até certo. Deus ia falar, opa, tranquilo. A gente está aqui mesmo na Babilônia. 30 dias vai ser ficha. Umas férias, 30 dias. Daniel não estava na sua casa quando esse edital foi colocado, divulgado. Só que Daniel, ele viu o edital. 30 dias. Daniel chega ali na sua casa. Aí algumas pessoas falam assim, Daniel foi para a cova porque todo dia, ele não quis provocar ninguém. Ele só continuou fazendo porque ele fazia sempre adorar o seu Deus. Ele simplesmente vai lá e começa a adorar. Começa a fazer sua oração devocional, falando com o Pai, Senhor. Ainda que colocou esse edital, o Senhor é meu Deus. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor não vai me faltar. Pegou Daniel. Sai correndo, porque fofoqueiro é assim. A notícia vaza. Tem aquela pessoa que chega, alguém chega na sua casa, alguém já sai lá do outro canto. Não, vai chegar agora não, vai chegar 9h30. Até o horário que você chega, o abençoado do vizinho sabe. Não tem ninguém com o vizinho assim, né? E tem gente que conhece tanto a sua vida que você até estranha, né? Ah, fulano, mas chegou gente aqui, eu falei, é o horário que você chega. Aí você fica pensando, nossa, mas sabe até o horário que eu vejo para dentro da minha casa. A mesma coisa foi com o Daniel. Já estava de plantão, irmãos. A pessoa para cuidar da sua vida, estava de plantão. Você sabia disso? Que está de plantão esperando um deslize seu. Um vacilo seu, né? Vamos falar desse jeito? Está de olho em você. Quando vê Daniel orando, o rei, você não fez um edital, selou, fiz. Tem alguém que está adorando um outro Deus aí. Opa, peraí. Não. O que era o decreto? Lançar na cova dos leões. Pode lançar. Mas quem é a pessoa? Daniel. O rei Dário, ele gostava de Daniel. O coração dele entristeceu por essa coisa. Daniel agora, irmãos, ele não tem 17 anos. Ele está com 80 anos. Já se passaram capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nós estamos no capítulo 6. Ele já está com 80 anos de idade, já está ancião. Ele é levado agora para a cova dos leões. Por que ele está sendo levado para a cova dos leões? Porque simplesmente alguém olhou para ele e falou assim, não, eu quero derrubar ele. E às vezes você brinca, mas o adversário está desse jeito para mim e para você, irmãos. Ele quer o tempo todo nos derrubar, nos enganar, enganar alguém que pode nos ajudar a nos lançar para a cova dos leões. Daniel, ele vai sem murmurar, irmãos. O decreto era esse? Tudo bem, você assinou, não tem como.
Ele vai de caminho à cova dos leões. Ali o que eles imaginam, as pessoas que lançaram, as pessoas que queriam que ele fosse para a cova de leões, sabe o que era? Acabar com a vida dele. E muitas das vezes alguém está nos colocando dentro de uma cova de leões e nós estamos entrando nem mesmo sem saber por quê. Aí eu começo a ver, e de repente você pode até ser que esteja alguém aqui, já dentro dessa cova. E quando coloca Daniel lá dentro daquela cova, eles fecham como pedra. Eu imagino que se você está com medo de alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é achar um lugar para você fugir. Se aparecer um leão aqui, a gente está perdido. Porque a única saída é aquela que ele vai entrar. Porque se você está com medo, tem gente que morre de medo de cachorro, né? Você vai correr para algum lugar. Se você estiver dentro de uma casa, vai pular a janela. Só que lá não tinha saída disso. Aí você começa a imaginar como que ele ficou lá dentro. Como que ele ficou entrando lá dentro. E quando ele chega lá dentro, o rei Dário perde sono. Quem dorme depois que lançar alguém na cova, né? Quem que consegue dormir? Os outros que prepararam tudo estavam dormindo rindo. Mas Dário não. Ele estava preocupado. Ele estava com o seu coração entendendo assim: Daniel, o teu Deus, ele há de te livrar. Ele conhecia o Deus de Daniel. Ele estava com uma convicção de que alguma coisa poderia acontecer, mas o coração dele estava ferido naquele momento. Porque ele assinou, ele selou. E passa a noite. E quando vem ao romper do dia, ele corre até o lugar da cova. E quando ele chega lá, ele chama por Daniel. E quando ele chegar aqui, ele chama por Daniel. Porque a palavra de Deus fala assim, que pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, chegando-se à cova. É muito interessante. Chamou por Daniel com voz triste. Então ele passa a noite toda, mas ali está com a voz triste. Falando o rei, disse Daniel: Daniel, serve do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Continuamente serve. Sabe o que ele está dizendo? O Deus que você não negou quando você tinha 17 anos. O Deus que interpretou sonhos. Aleluia. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abednego. O Deus que está contigo até essa idade que você chegou agora. Será que esse Deus te livrou? E aí você começa a entender que aí o Daniel ali. Então Daniel falou: o rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu começo a imaginar que Deus naquele momento falou assim: ô Miguel, faz um favor para mim, desce lá correndo, mas não vai com espada não, vai com bastante corda. Ah, mas por que, Deus? Eu estou conjecturando na Bíblia não, tá? Pega algumas coisas para você amarrar. Por quê? Você vai amarrar a boca de leões. Desce naquela cova e amarra a boca dos leões. Porque os leões, eles vão ter que jejuar essa noite. Sabe por quê? Porque quando tem um inocente sendo lançado na cova, independente do que esteja lá dentro, Deus ele envia anjo para poder te guardar. Eu não sei qual é a cova que lançaram você, eu não sei qual é o momento que você se encontra hoje, mas Deus já deu uma ordem para anjo. Começa a descer, mas não desce pegar a espada, já começa a amarrar a boca daquele que tem falado, amarrar a boca do leão, para que você não venha ser tocado e o meu nome seja glorificado nessa noite. A palavra de Deus simplesmente vai falar: o meu Deus enviou anjos e fechou a boca dos leões
ele não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Sabe o que é isso? Será que você, na causa que você está vivendo hoje, você é inocente? Porque se o Senhor olhar para a tua causa e entender que você é inocente, é causa ganha, meu irmão. Por que você está com medo? Por que você está com medo de acusação? Por que você está achando que não vai dar certo? Por que você está achando que a tua família está destruída? Se Deus já deu ordem para anjo amarrar a boca do leão e você sair vitorioso. Eu imagino como que Daniel saiu dali de dentro daquela cova. E ele amarrou para que eu não tivesse nenhum dano. Sabe o que ele está falando? Não toque em nada em Daniel. A santificação de Daniel, acho que fez até os leões, né, nem sentir aquele cheiro. Agora você passa a noite toda dentro da cova dos leões, não é um só. Dos leões. É tão bonitinho, né? A gente vê os desenhos fazendo até carinho na jubinha. Mas o anjo amarrou a boca. A ordem de Deus. Você crê que Deus está dando ordem hoje? Eu creio, Jesus. Para que o leão não venha devorar você. Glória a Deus. Para que a cilada que estão preparando para você venha cair por terra. Porque aquele que estava junto com Daniel, aquele que fazia parte ali daquela corporação, será que Daniel imaginava que eles iam trair dessa forma, entregar ele? Então cuidado com a amizade, irmão. Muitas vezes aquele que está batendo no teu ombro é aquele que vai lançar você na cova. Mas se você estiver fiel com Deus ainda que te lance na cova, você vai sair sem nenhum dano, porque a justiça vem de Deus. Então o rei muito se alegrou a si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagalharam todos os ossos. Aí a gente olha a Bíblia e fala assim: nossa, olha o que Deus fez. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Porque Daniel nunca mudou seu propósito para algumas propostas. Porque Daniel, ele tinha o hábito contínuo de orar ao seu Deus, independente do lugar que ele estava. De repente, no lugar que você está, você tem vergonha até de falar que você é crente. Mas Daniel, quando ele chegou a uma postura de sabendo: eu defendo o Deus que eu sirvo. Então, quando você defende o Deus que você serve, não é um lugar, não. Você pode trabalhar na empresa onde estão batendo tabaco, a noite e dia, você é diferente. Você é luz naquele ambiente. Você pode passar numa rua e toda vez que você passa naquela rua, alguém solta uma piadinha, você é diferente. Você não tem que parar e tirar satisfação, não. Quem justifica a tua causa é Deus. Não é você. Então muitas vezes você chega na sua casa, você olha para a sua família, é você mesmo que está sendo acusador da sua casa. Não. Se você está dentro dessa família, é para você fazer diferença na tua família. É para você orar de dia, de tarde, de noite, como Daniel. Mostra a diferença dentro do seu lar, como que o seu já chega. Estamos no culto da família. Só que nós estamos falando da história de um homem que não foi fácil, um homem que sofreu. Um homem que viu a sua família ser dividida quando ele foi levado. Mas ainda que ele estava em terra estranha, simplesmente ele não aceitava aquilo que é imposto para ele. Será que você consegue dizer não para aquilo que tem oferecido para você? Aí nós olhamos Daniel e falamos assim: nossa, a história de Daniel, mas você não sabe quantas vezes Daniel também chorou, mas não negou o seu Deus. Então quando fazia reuniões, quem chamava Daniel, por que não chamava? Porque ele ia ser contra alguns decretos que não eram favorecidos. Porque quando você chega numa reunião, você tem que chegar diferente, irmãos. Você não tem que igualar com isso que o mundo está oferecendo. Ah, mas se eu fizer isso eu perco o emprego. Quem te justifica?
que te justifica? A última palavra na sua vida é Deus que dá, não é o homem. E se ele fechar uma porta, Deus abre uma janela para você. E janela só é aberta por lá de dentro. Que lado que você está hoje? É um crente, um bando de crente medroso, que não entende o Deus que serve. Nós servimos um Deus todo-poderoso, que quando nós clamamos, Ele desce e responde. Aí fica cochilando em dois pensamentos: ai, minha família, ai, meu emprego, ai, vai se acabar isso. Irmãos, aonde está a tua confiança? É tanto mimimi de crente. Ah, estou sendo perseguido no emprego. Você tem que ser perseguido mesmo, irmão. Você tem que fazer a diferença. Eu já falei aqui que crente que não passa por algum problema, dificuldade, está com problema de fabricação. Porque você só cresce, irmão. A gente tem que ser igual claro de ovo. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Aguenta a pancada. Aguenta a humilhação. Alguém falando da sua família, dali não vai sair nada. Da minha também falava nisso, sou eu aqui. Estou vivo até hoje. Louvamos a Deus. E aí você fala isso mesmo nada. Fecha a boca do adversário quando falar com a tua família, não tem jeito. Fecha a boca do adversário quando alguém falar que o seu projeto é falido. Fecha a boca do adversário quando você vai contar os seus projetos. Ah, eu quero fazer assim. Ah, vai ser desse jeito. Não, faz não vai dar certo. Para, irmão. Saiba para quem você conta os seus projetos. Nem sempre quem bate no teu ombrinho vai fazer parte, porque está sentando, meu Deus, em outra reunião. Aí faz uma reunião estranha aqui, e aí você vem todo bobinho lá, falando do seu projeto. E aí, por que não deu certo? Dá só de palmas para você, não? Quando a situação vier com decreto desfavorecido para você, sabe o que você tem que fazer? Abre a sua janela e começa a orar a Deus. Abre a sua porta e começa a orar a Deus. Sabe o que é isso? O adversário muitas vezes quer lançar você realmente na cova escura, para que você não veja nem um vento entrar, para que você seja consumido lá pelas garras do leão, do adversário. Às vezes você está com a sua janela fechada, muitas vezes você não quer abrir mais a janela da tua casa, você quer ficar na escuridão, muitas vezes você não quer abrir a porta, muitas vezes você não quer nem receber mais visita na sua casa, porque simplesmente Satanás está te empurrando dentro de uma caverna para que você não venha sair. De repente colocaram o teu nome na lama, falaram isso, falaram aquilo. E olha que interessante, quando vai falar de Daniel, não fala das coisas que ele fez, não. Sabe aquele lá, o exilado? Sempre vão lembrar de você aquele lá. Mas não liga não, irmão. Tem que lembrar do teu passado, sim, para que você exalte o nome de Cristo. Era lá mesmo, mas olha o que Deus fez agora. Você não tem que ter vergonha do teu passado, você não tem que ter vergonha das coisas que você perdeu. Você serve um Deus que, ainda que alguém esteja falando que você é perdedor, Ele vai te levantar. Tem pessoas que só lembram do teu passado, só apontam o teu passado. Peraí, quem vive de passado é museu. Eu só tenho que lembrar do meu passado quando Deus me tirou de lá. Aí alguém, é aquela, não, aí lembra. Aí você fica triste, abaixa a cabeça e fala: olha, não olha para quem eu sou hoje. Está errado. Você tem que olhar e falar assim: eu era assim mesmo. Eu era desse jeito e mais um pouco. Você esqueceu de completar. Mas por quê? Porque Deus fez o resgate na minha vida. Sabe o que é isso? Você reconhecer que a tua família tem um Deus, que você tem um Deus, e ainda que te lance dentro de uma fornalha, dentro de uma cova, ainda que te prenda, você é escolhido para vencer. Tem vencedor aqui? Que vai sair da cova sem, sabe, o leão fazer danos nenhum?
ou você vai sair da cova todo machucado. Quando o Dário abrir lá a cova, acabou. Sabe o que é interessante quando eu olho para essa palavra? Volte a orar, porque a sua história ainda não acabou. Volte a buscar Deus, porque a sua história ainda não acabou. Volte a abrir a janela, porque a tua história ainda não acabou. Aleluia. Quem está colocando ponto final na tua história, na tua família, é você. Quem está colocando ponto final nos seus negócios é você. Porque Deus já falou que está contigo. E se você abandonar o barco, como que Ele vai fazer se é você que está desistindo daquilo que Ele colocou na tua mão? Daniel, com 80 anos, ainda estava sendo o mesmo, temente a Deus, confiante em Deus. Aí nós vemos um crente Nutella, qualquer coisinha, ai, mas Deus fez isso para mim, agora eu estou doutor, eu não consigo. Para de ser moleca! Aleluia. Aguenta a pressão! Porque se você não aguentar a pressão, irmãos, o adversário vem te amassa. Mas eu estou falando com uma igreja que reconhece o Deus vivo. Uma igreja que tem colocado o projeto na mão de Deus e não na mão do adversário. Aquilo que é teu vai vir para a tua mão por direito. Aquilo que é teu vai vir para a sua mão por direito. A tua família é bendita do Senhor. A tua família foi escolhida para o Senhor. Você foi escolhido na tua casa para você fazer a diferença sobre a tua família. Você está naquele trabalho para fazer a diferença lá. É hora de crente se levantar e começar a fazer diferença até na rua que você mora. Porque muitos têm que passar e ver você falar verdadeiramente. Ali vai o servo do Senhor. Ali mora uma serva do Senhor. Um homem de oração, mulher de oração. Porque ainda que lançaram o nome dele na lama, ele reconheceu que ele tem um Deus. Você reconhece que você tem um Deus na sua vida? Então vamos ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Tu és santo, Pai. Tu és lindo, papai. Glória a Deus. Então você que estava com a sua janela toda estancada, eu te convido nessa noite, porque você veio essa noite aqui, nesse culto de domingo, para buscar uma resposta. A resposta de Deus para a sua vida, sabe qual que é? Eu não sei o que fizeram para lançar o seu nome. Eu não sei o decreto do adversário contra a sua vida. Mas nessa noite você vai ter que sair daqui desse lugar, liberto pelo poder de Deus. E não haverá nenhum dano. Glória a Aquilo que Deus. vinha para poder machucar você não tem poder sobre a tua vida. Então é o momento de você abrir a janela da sua casa, abrir a janela interior e falar verdadeiramente: eu sirvo um Deus que pode todas as coisas na minha vida. Eu sirvo um Deus que vai me tirar daquela escuridão que o adversário estava me querendo lançar. Eu sirvo um Deus que me entende quando eu choro, quando eu clamo. Eu sirvo um Deus que segura nas minhas mãos, ainda que coloca o meu nome ali num lugar onde não era para ter lançado. Eu sirvo um Deus que aonde eu passo, Ele está na minha frente. Porque se você não for com Cristo, com quem você vai? Põe a mão no seu coração. Eu não sei a maneira que você entrou aqui hoje. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite com medo, inseguro. Talvez você entrou aqui nessa noite da mesma forma que Daniel estava a caminho daquela cova. Se fosse eu e você, nós estávamos pensando assim: está tudo acabado. Mas Daniel, ele vai para aquela cova sem murmurar, entendendo que Deus ainda era com ele, entendendo que Deus poderia fazer algo extraordinário na vida dele. E ele entendia que aquilo que Deus fizesse para ele era para ele envergonhar o adversário. Porque você quer parar com tudo hoje, sendo que é para você envergonhar o adversário quando você se coloca de pé, quando você começa a orar a Deus, quando você começa a falar com o teu Deus. Então essa noite que você falar com Ele, você pedir para Ele: Senhor, eu cheguei até aqui, e ainda que aonde eu estou, ainda que no meu trabalho, qualquer situação, há uma perseguição, ainda que os meus negócios nem vai bem mais, mas você tem um Deus, e esse Deus está olhando
você nessa noite. E está falando comigo e com você. Vai até o fim com propósito. E não aceita, não se renda a nenhum tipo de proposta que está fora da direção de Deus. É tempo de você entender o Deus que você serve. E o Deus que você serve vai muito além daquilo que você pensa. O Deus que você serve a Ele ainda que simplesmente manda um anjo, dá ordem a anjo para fechar a porta do adversário ao seu respeito. Não importa o que tenha falado de você. Não importa quem você foi ontem. Não importa. Sabe o que importa para Deus? Aquilo que você está sendo hoje na presença dele. O que importa para Ele é que você conseguiu chegar até aqui hoje. O que importa para Deus é que você atravessou por essas ruas. Sabe Deus como que você veio falando com Deus? Talvez você veio fazer mais um culto. Simplesmente é mais um culto. Mas hoje para você é o culto onde tem uma resposta de Deus na tua vida. Aquilo que veio para te matar é para crescimento espiritual para você. Aquilo que veio para destruir a tua casa, os teus negócios, o teu trabalho, os teus projetos, você vai confundir o adversário hoje, porque aquele que vai na sua frente é o leão da tribo de Judá. Esse é o tempo do povo de Deus começar a entender que ainda que venha decreto sobre a tua vida para você se calar, você tem que declarar nessa noite: eu não vou me render a nenhum tipo de proposta. Eu tenho a minha identidade com Ele. Eu tenho a minha identidade com Ele. E ninguém vai mudar isso em mim. Sabe o que Deus está falando? Você não precisa mudar o seu jeito. Seja você mesmo na presença de Deus. Mas entenda que sem Ele você não vai conseguir caminhar. Ah, pastor, você não sabe como que está a minha vida, a minha chamada, o meu ministério. Eu não sei como que está o seu, mas eu sei o ministério que Deus tem para você. E Ele continua de pé. Às vezes nós queremos saber muita coisa. O meu nada é nosso. E aquilo que é dele, Ele requer amor. Ele requer que você persevere, que você ore. E você consegue abrir a janela do seu coração hoje. Feche seus olhos hoje. Você consegue falar com Ele? Você consegue falar: Ele é aqui, Senhor. E eu não vou permitir que o adversário roube os meus sonhos, os meus projetos, a minha adoração, a minha oração, a minha intimidade contigo. Ainda que muitos tenham me apontados, ainda que muitos tenham tentado me entregar de alguma maneira, mas não vai achar em mim falha, porque você tem um Deus na sua vida, um Deus que te ama, um Deus que conhece quando você fala com Ele, um Deus que sonda o teu coração. Talvez a pessoa do teu lado não te conhece como Deus conhece você. E sabe o que Ele está me falando? Você chegou com tão poucas forças, você chegou tão cansado, você chegou tão desacreditado, mas hoje é noite de você ser renovado. Renovado as tuas forças, renovado a tua esperança, renovado o seu projeto, os teus sonhos. Tem pessoas que estão querendo parar de sonhar. Ah, isso não é mais para mim, já não dá mais tempo. Daniel estava com 80 anos e mesmo assim ele não parava de adorar a Deus. A sua história ainda não acabou. A sua história ainda não acabou. A tua família é bendita do Senhor. Você tem um algo com Deus. Você tem um mistério com Deus. Você tem uma chamada com Ele. Essa noite é dia. Hoje é o dia de você falar: eis-me aqui, Senhor. Faça o que eu quero na minha vida, Pai. Aguenta firme, irmãos. Você consegue olhar para dentro de você e receber esse refrigério da parte do Senhor hoje. O renovo, o fortalecimento espiritual. É isso que muitas vezes nós precisamos. Ser fortalecido espiritualmente. Porque o mundo, ele quer nos estragar. O mundo, ele quer nos estragar de tantas formas. E Deus, ele vem falando: fica tranquilo, que ainda que você seja lançado na cova, eu estou lá. Ainda que você esteja lançado numa cisterna, eu estou lá.
ainda que você esteja lançado numa fornalha, eu também estarei lá. Sabe o que eu estou falando? Aonde você estiver, eu estarei contigo. Eu defenderei a tua causa. Eu vou defender a tua história. Só eu vou defender a tua família. A tua família não está perdida. O teu casamento não está perdido. A tua história, teus filhos não estão perdidos. Ah, mas você não sabe com quem anda a minha casa. Não tem problema. Aquele que precisa saber, ele é fiel para mandar anjos lá e resolver aquela situação. Porque nós cremos, e eu creio, no Deus do impossível. Aquele que muda história, muda decreto, por amor a mim e por amor a você. Então não importa, a sua identidade tem que ser com Cristo. Pode louvar. Feche seus olhos. Tudo bagunçado, sem forças pra ficar de pé, frustrado. E quando você lembra do passado e percebe que está tudo